Qual a motivação de vocês para fazer exercício? Bom, tive essa epifania hoje de manhã, quando saí para fazer uma caminhadinha na praia. Eu gosto de correr, mas faz umas 2 semanas aí que eu acabei me lesionando. E aí eu tô segurando e tô o quê? Caminhando, né, gente? Porque a gente, assim, mantém o ritmo, mas também não quer se machucar mais. E aí, vou contar pra vocês como foi. O sol tinha acabado de nascer, com muitas cores, e gaivotas, e o vento, e tá ficando calor aqui em Barcelona. Eu tava até fazendo minha caminhada só de camiseta e legging. E curtindo, assim, sabe? Eu acho que foi tão legal porque ao longo dessa minha jornada com exercícios físicos, teve um momento da minha vida que eu meio que malhava na força do ódio, sabe? Ou malhava meio assim com o projeto verão na mente. Vocês já tiveram isso, gente? Eu fui uma adolescente dos anos 2010, né? Então, assim, veja bem, a gente lia Capricha e Atrevida e ficava o quê? Super insegura, não é mesmo? Com o nosso próprio corpo. Então, teve um momento da minha vida que a minha motivação era isso. Gente, vou malhar para ter o corpo do verão. Os anos, as experiências, o amor próprio, a terapia, os livros me fizeram entender que, na verdade, para você ter um corpo do verão, o que você precisa? Ter um corpo, né? E tá verão. É isso aí, Brasil. Não tem segredo. Não tem que estar de um jeito pra curtir uma piscina. Não tem que estar de certo jeito pra curtir uma praia, né? Por que eu tô contando tudo isso hoje? Porque eu fiquei pirando nisso enquanto eu fazia minha caminhada. E hoje foi muito especial porque eu nem fone de ouvido levei, sabe? Eu queria tá ali naquele momento presente. Eu tô numa semana muito cheia de coisa, assim, com trabalho, com vida pessoal, com retorno de médico, vacinado novo. Então eu tô com muita coisa na cabeça e eu precisava desse meu momento só pra mim. Então acho que a primeira coisa que mudou, né, na minha mentalidade é que agora o exercício é muito sobre ter um tempinho pra mim, pra eu me desconectar e pra virar um cuidado próprio, sabe? Então não é mais tipo, ai que saco eu tenho que fazer, é uma coisa, ai meu Deus, é o meu momento. Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto é justamente sobre isso, né? Essa ressignificação do porquê eu quero me exercitar. E não foi um processo do dia pra noite, tá, gente? Eu falo pra vocês isso, mas às vezes eu tenho umas recaídas, porque ser mulher é muito difícil, é muita pressão estética, é muita pressão social. Quando você acha que você tá super bem resolvido, às vezes alguém faz um comentário que te dá um gatilho. Então, é assim, um esforço e um exercício constante. Mas eu tenho tentado ressignificar isso intencionalmente, de que pra mim hoje eu não malho mais pra ter, sei lá, a barriga sarada igual X, a influencer tal ou a modelo tal. Antes, quando eu era mais jovem, bem mais jovem, tipo adolescente, menor de idade, esse era um dos meus porquês. Só que é engraçado que quando você não tem um porquê forte, o negócio não é sustentável, né? Porque entra também num campo de uma beleza quase inalcançável mesmo, né? E eu queria trazer esse meu momento, assim, e essa minha pira de ressignificação do exercício físico, porque eu acho que, não sei, pode tocar aí outras pessoas, acho que principalmente os millennials, né, da minha geração aí, eu vejo que hoje a galera, assim, geração Z, né, galera aí de 20 anos, eles têm uma consciência muito maior de malhar para o bem-estar físico e pela saúde e tal, que a minha geração não tinha. A minha geração era mais, assim, a estética mesmo. Mas pode ser só uma percepção minha também, posso estar errada, tá bem? Isso é uma percepção do quê? De uma pessoa leiga. Mas uma coisa que eu tenho tentado focar e imaginar, e inclusive é o que me move quando, sei lá, minha cama tá mais quentinha, principalmente no inverno aqui em Barcelona, cara do céu, tem me motivado a mover o meu corpo, é pensar que eu quero ter uma velhice com dignidade. Gente, eu tô nessa fase da vida.
E assim, sendo bem específica, eu fico pensando assim, cara, quando eu estiver bem velhinha, eu quero conseguir ir pro banheiro sozinha, sem ajuda de ninguém. E isso me motiva, cara, de uma forma de tipo assim, imagina você velhinha tendo que ir num banheiro público, que mulheres sabem, né, tem que rolar um agachamento ali, né? E eu fico pensando nisso, então, eu tenho que malhar pra conseguir fazer isso. Então a motivação mudou, consegue entender? Que não é mais sobre o que os outros vão achar do meu corpo, é sobre o que eu vou conseguir fazer com o meu corpo daqui 30 anos, daqui 40 anos, ou continuar fazendo, né? E aí, assim, eu tenho estado nesse movimento mesmo, assim, de me preocupar com a minha velhice. É engraçado que há alguns meses eu recebi uma grande amiga minha aqui, a Silvia Triboni, e a gente conversou sobre longevidade intencional, né? Que é basicamente você planejar com intencionalidade a sua velhice. Que é um tabu, né? É um tema meio tabu, porque as pessoas não querem. Se a gente for olhar, inclusive assim, indústria da beleza e tal, né? As pessoas, elas não querem envelhecer, elas têm medo de envelhecer. Então, é um tema que eu tenho estudado e lido e transitado e pensado nele. E tenho tentado, assim, fazer as pazes com a velhice, sabe? Apesar de eu me achar jovem ainda, tá, gente? Porque a outra opção, gente, a outra opção não quero, a outra opção é morrer, né? Então eu prefiro ser uma velhinha, assim, maravilhosa. Mas eu quero ser uma velhinha com saúde, sabe? Uma velhinha, assim, independente. Uma velhinha que consegue fazer as coisas. Eu acho que eu vou estar no meu auge quando eu for velhinha, sabe? Eu fico falando isso pro Pradinho, eu falo, cara, eu vou ser uma velhinha muito legal. Aí ele fica pirando comigo, sério? Como? Ele me dá corda, né? Eu falo, cara, eu vou ter minha horta, certeza. Eu vou continuar fazendo meu crochê, mas aí do nada eu vou, tipo assim, correr uma meia maratona também, e vou viajar. Então eu fico assim... esse sonho de me imaginar muito velhinha, com saúde, acompanhando meu filho. Eu imagino o Noah, imagina se o Noah, sei lá, quiser morar na Nova Zelândia daqui, sei lá, bastante tempo, daqui uns 14 anos, 15 anos. Eu quero ter saúde, gente, pra ir lá, encontrar ele, passar e sabe, rodar essa Nova Zelândia que eu inventei na minha cabeça, né, que ele vai pra Nova Zelândia. Mas eu quero, assim, sabe, ter saúde para estar junto com meu filho. E eu lembro que a primeira vez que eu fiquei, assim, muito impactada, olha só as viagens, né? As viagens, elas vão abrindo esse caminho, porque você vai enxergando outros exemplos, né? Já trouxe isso aqui em outros vídeos. Tem uma ilha no Caribe que pertence, inclusive, à Holanda, chama Bonaire. É um paraíso para mergulhadores, já trouxe aqui em alguns outros vídeos também, que eu e Pradip, a gente ama mergulhar, a gente é certificado pela PAD. Antes de ter o Noah, a gente fazia muita viagem de mergulho. Agora, nem tanto. Depois que o Noah nasceu, acho que eu mergulhei uma vez só. Mas eu lembro que essa viagem foi muito especial, porque Bonaire, além de ter um coral incrível e de não ser um lugar de turismo massificado, tipo, se você não é mergulhador, não tem por que ir pra Bonaire, porque não tem outras atrações a não ser o coral e a vida marinha. Mas o grande diferencial de Bonaire é que você não precisa pegar um barco e até, sei lá, 15, 20 minutos em alto mar e aí mergulhar. Você já mergulha, meu amor, da praia. Você, assim, ó, veste o teu equipamento e vai. E assim, acabou, a aguinha no joelho, você colocou a cabeça ali, ó, na água, você já vai ver tartaruga, polvo, a raia, é uma coisa louca. E eu lembro que nessa viagem a gente ficou num hotel, assim, na frente do mar, que também já era uma escola de mergulho. Então você pegava o equipamento ali e ali na frente do hotel mesmo já tinha corais, assim, maravilhosos, que assim, nossa, meu Deus do céu. Então o lugar, assim, é um rolê muito de mergulho mesmo, sabe? Pra fazer 4, 5, 6 mergulhos por dia. E aí, por que eu tô trazendo essa história pra vocês, gente? Porque eu conheci um casal e eles tinham aí na faixa de 80 anos e eles estavam ficando no mesmo hotel que a gente. E a gente meio que chegou junto, assim, porque, tipo, todo dia que a gente tomava café da manhã no hotel, a gente se via. E aí, quando a gente mergulhava no coral ali na frente, eles também estavam na água. Então, assim, a gente acabou, assim, falando, oi, tudo bem? E aí? Tem tartaruga? Ai, menino, tem, pra lá tem, sei lá. Então a gente ficou assim, sabe, uma pequena amizade de viagem. E eu
lembro que eu fiquei tão impressionada com eles, assim, porque, cara, um mergulho, pra você conseguir mergulhar, você tem que ter um certo preparo físico, assim, o equipamento em si que você tá carregando, assim, depende, né, de quando você tá com um lastro aqui na cintura, mas eu falaria que pesam de 15 a 20 quilos, tudo. Então você tem que ter força pra subir escada, pra sair, imagina, sair da areia, o seu pé afundando, e você tem que fazer força pra carregar todo o equipamento. E aí depois que você termina o mergulho e volta à superfície, às vezes tem que nadar, dependendo da corrente. Então você tem que ter um preparo mesmo, não é tipo, ai que delícia, só flutuar na água. É desgastante, tanto que cansa pra caramba. E a gente conversando com eles falaram pra gente que eles já vinham pra Bonaire, já fazia tipo uns 10 anos, e aí toda uma vez por ano eles faziam esse rolê de ficar em Bonaire, pelo menos aí umas 2 semanas, fazendo esses mergulhos, e era o momento deles, e era o lugar favorito deles na terra, e aquela coisa. E eu fiquei tão, assim, inspirada em ver esse casal exalando essa juventude, exalando essa vontade de viver e exalando, inclusive, saúde e disposição, né? Então, gente, eu acho que esse foi o momento que ficou muito claro pra mim de tipo, cara, eu quero ser assim também. Ó, tá aí, ó, eu quero ser assim quando eu crescer. Então eu fiquei com vontade de falar sobre isso. Acho que esse vídeo ele poderia gerar outros vídeos sobre pressão estética, porque a pressão estética é de muitas formas, né, gente? Não é só no corpo, é tipo na ruga. Eu, por exemplo, sou uma mulher que não faço botox e tô ok quando eu vejo minhas imperfeições, assim, não é um negócio que me incomoda. E não tô julgando quem faz, tá? Tô falando que eu não me incomodo com as minhas imperfeições. Mas é difícil ser mulher, cara. Esse meu movimento de tentar ressignificar o exercício, que não é mais sobre malhar para ter o corpo que as outras pessoas, quem são essas outras pessoas, né? Tá todo mundo preocupado consigo mesmo, né? Mas às vezes a gente fica nessa coisa de, os outros estão olhando pra gente. Talvez estejam, mas e daí, não é mesmo? Mas enfim, e mudar isso de não é mais sobre ter o corpo que talvez encaixe num padrão, mas sobre cuidar da minha saúde, porque eu quero estar forte. Hoje em dia eu fico muito sobre isso, assim, eu quero estar forte, e aí quando eu falo forte, não é sobre, sei lá, ter 5% de gordura corporal, não é sobre isso. Eu sei, inclusive, gente, que depois da gravidez o meu corpo mudou, eu ainda não recuperei o corpo que eu tinha, mas eu também acho que parte do processo é ser muito gentil comigo mesma, sabe? De tipo, vamos que vamos, a gente vai progredindo, vai com calma e vai se amando no processo. Mas eu queria dividir isso com vocês. Eu não sei se tem gente que tá nesse processo também, se vocês já tinham pensado sobre isso. Pra mim tem sido muito libertador, porque por muitos anos da minha vida eu fui malhar na força do ódio. E aí eu me dei conta que a força do ódio era porque o meu porquê não era forte, sabe? E aí depois que eu consegui fazer essa transformação, que de novo, não é todo dia, tá? Tem dia que eu tô sem paciência, tem dia que... enfim... Mas quando eu consegui mudar de que, pensando no momento presente, é sobre eu me permitir ter um momentinho pra me cuidar e curtir o momento, e curtir a natureza, e, sabe, de me distrair, não pensar em nada, e pensar no futuro, de que, cara, eu quero ser uma velhinha com dignidade, que consegue fazer um xixi sozinha. Isso tem deixado mais leve e tem me motivado aí mais dias. Quis trazer isso pra vocês, tá bom? Então tá bom.